Saudações fraternas, amigos do GEAF, amigos que estão conosco também aqui nas redes sociais, acompanhando as palestras virtuais e também as presenciais na casa. Agradecendo por mais essa oportunidade de trabalho que nos concede nesse dia, da divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, nesse mês de outubro, em que nós lembramos do nosso codificador, parabenizamos pelo trabalho feito de consolação, de amparo para toda a humanidade, através das obras codificadas que nos oportunizam o raciocínio lógico diante de todas as situações da nossa vida. Então, quero agradecer por mais esta oportunidade concedida nesse dia e, nesse momento, nós vamos refletir sobre a mensagem que está exposta para nós nesse livro aqui, né? No meu livrinho aqui histórico de Palavras de Vida Eterna, que semana passada lançaram uma nova edição, a FEB, uma nova edição desse livro, né? Se vocês quiserem acompanhar, verificar, lá no site da FEB Editora, tem a nova edição do livro Palavras de Vida Eterna, né? Essa obra que foi ditada por Emmanuel, né, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. É uma obra, né, que nos consola, que nos faz refletir sobre todos os ensinamentos que nós já temos estudado aqui. Então, eu quero pedir a todos que estejam acompanhando nesse momento ou que vão acompanhar depois a nossa fala aqui, que nós possamos fechar os nossos olhos, né, refletir sobre não sei que horas, né, que as pessoas vão estar assistindo essa palestra, ou no momento de retorno para casa, ou no início do dia, mas vamos refletir sobre todas as nossas ações, sobre tudo que tem se passado conosco. E nós temos muita gratidão a dar a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga. Então, rogamos o amparo do alto nesse momento, agradecemos por tudo que temos recebido aqui, nessa fase em que passa o nosso planeta, nessa transição planetária, pelos ensinamentos, pelas oportunidades. E assim, Mestre Jesus, rogamos a Tua misericórdia nesse momento, para que nós possamos ter o sentimento, o coração aberto para adentrar essa mensagem em nossos corações. Que a Tua paz reine nos lares aqui que estão acompanhando e em todos os lares que porventura não estão aqui presentes nesse momento, nessa transmissão, mas que também poderão receber de outras formas em outros momentos. E assim, agradecemos por tudo. Agradecemos ao mentor espiritual da casa, Humberto de Campos, esse querido amigo, que também nos traz tantas mensagens consoladoras através das suas obras. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade e abençoa a cada vida que está conosco, conectado nas redes sociais da nossa casa nesse momento. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos, para início da nossa fala de hoje, eu escolhi, né, de acordo com a leitura que nós vamos fazer do livro Palavras de Vida Eterna de hoje, eu escolhi uma leitura desse livro aqui, que é Encontro Marcado, né, de Emmanuel, também psicografado pela mediunidade de Chico Xavier, tá certo? É um livro bem sugestivo também, né?
que traz muitos esclarecimentos para nós. Então, eu escolhi uma lição aqui, que é a lição 22 desse livro, para o início da nossa fala de hoje, intitulada A Face Oculta, que fala assim: necessidade da compaixão em qualquer julgamento. Viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado invulgar de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofereceu na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes? Censurado por muitos irmãos, inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia. Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração, ilhado no desespero. Tiveste notícia do viciado, socorrido pela polícia, e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto, e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que a produziram. Esse alguém é o Senhor, que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra, durante as horas de luz em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em formas de estrelas, para guardar a face obscura do planeta durante as horas da sombra, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Que assim seja. Então, é bem isso, né? Essa lição. Então, vamos agora nos reportar, né? Agora, a nossa lição de hoje, do nosso livro aqui, Palavras de Vida Eterna, que é justamente a lição 71 desse livro, intitulada Olhos. Aí tem a indicação aqui do Evangelho de Mateus, que diz justamente isso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar,
olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre, e guardará contigo os olhos bons. Aqui se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Que assim seja. Uma lição tão curta, mas que nos traz uma reflexão grandiosa, né? Porque, como diz aqui no nosso livro Encontro Marcado, essa lição inicial da face oculta, né? Que nós temos que ter indulgência, né? Para com os erros, né? Os deslizes do nosso próximo, porque também nós cometemos os nossos deslizes. Então, como os nossos olhos são os nossos patrimônios, e em outras palestras, né, que fiz aqui, eu falei da fala, de como nós nos comportarmos diante de certas situações, justamente colocando os ensinamentos do Evangelho nas nossas ações. Então, os nossos olhos, meus queridos amigos, é a nossa candeia do nosso corpo, é a nossa luz. Percebemos, né? Graças a Deus temos os nossos olhos que podem, diante da nossa situação moral, pode perceber o bem ou o mal. Aí depende da nossa evolução moral, diante da nossa questão que nós estamos já amadurecidos nessa questão moral. Então, nós podemos usar tudo aquilo que nós temos, né, do nosso patrimônio, a nossa visão, o nosso escutar, a nossa fala, mas aqui se refere aos olhos, a gente também pode ter o olhar maldoso. A gente pode ter aquele olhar que às vezes, como diz, seca, né, as pessoas, né, traz uma energia ruim para aquelas pessoas, né, para às vezes uma situação ocorrida. Então, em certas situações onde muitas pessoas podem enxergar o mal, nós, diante da nossa condição moral, nós podemos enxergar o bem diante de uma situação, né? Que traz uma situação assim que a gente fica assim muito assim, nossa, tá acontecendo isso? Não, aí a gente tem que ter o nosso comportamento, né? Diante de uma situação, no meio de um pântano, a gente pode ver recursos, né, do bem naquela situação. Então, o que a lição nos faz refletir? Nos oportuniza a prática da caridade moral, né? Porque todas as citações que Emmanuel faz aqui, ela acontece todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós passamos por certas situações dessa aqui, né? Como também nós falamos, nós olhamos com os nossos olhos de reprovação, com os nossos olhos que às vezes traz um certo desconforto para as pessoas, o olhar que nós olhamos, né? Tem um livro, né, que chama O Corpo Fala, justamente isso. Diante das nossas ações, diante de certas situações, o nosso corpo fala. Então, os nossos olhos também, eles transmitem a mensagem. A mensagem pode ser do bem ou a mensagem pode ser do mal. Aí depende de nós, da nossa evolução moral, né, até onde nós já caminhamos. Então, se nós tivermos olhos bons, o nosso caminhar vai ser mais leve. Se nós tivermos olhos do mal, aí vai ser mais pesado para nós, porque nós vamos estar retardando o nosso processo
evolutivo, a nossa condição moral, porque nós já estamos aqui, veja bem, diante de todos esses acontecimentos, diante das oportunidades que nós estamos tendo nesse momento de aprender, de revisar todos esses conceitos, todas essas lições, porque elas já existem há muito tempo, mas aí nós vamos para dentro dela, falar assim, não, eu ao ler essa lição, a lição também A Face Oculta, do livro aqui de Emmanuel, a gente se remete no passado, justamente fala daqueles momentos em que Jesus, com os seus olhos de amor, ele não julgou, ele oportunizou, né, situações para aqueles que erraram refletir. Não, daqui para frente você tem essa oportunidade, então, como aconteceu com a mulher adúltera. Então vá e não peques mais. Então, assim, teve os olhos de reprovação de todos que estavam naquele redor, naquele momento, naquela situação, mas Jesus transpôs uma mensagem para aquele público, naquele momento, de reflexão. Quem tiver pecado, que atire, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, Jesus pôs aquele momento ali para as pessoas refletirem. Aí todo mundo começou a soltar as pedras, começou a refletir nos ocorridos, nos acontecidos. E aquela mulher teve a oportunidade de redimir as suas falhas, né? E seguir uma vida nova, vamos dizer assim. E nós todos temos essa oportunidade todas as horas, né? Então, assim, nós erramos? Sim, nós estamos aqui porque ainda estamos burilando, né? Os nossos erros, os nossos defeitos. E essas mensagens, elas nos oportunizam a essas reflexões para que nós possamos melhorar moralmente, né? Aqui remete essa mensagem que Jesus nos convida a falar assim, que os seus olhos sejam bons. Você pode, né? Então, meus queridos amigos, vamos refletir nisso. Como é que estão as minhas atitudes, o meu olhar, o meu ouvir, o meu falar diante das situações ocorridas com o meu próximo? Então, nós temos que refletir em nós mesmos, né? Porque a primeira reflexão é nossa. Não adianta a gente ficar jogando pedra nos outros, porque nós somos também falhos. Então, queridos, vamos ter olhos bons, né? Não é que a gente queira ignorar o mal, não, porque o mal realmente ele existe, mas que nós não sejamos, assim, vamos dizer, que incentive esse mal, né? Não vamos ser incentivadores do mal. E diante de certas situações, vamos ter olhos realmente bondosos, né? Mesmo que essas situações sejam drásticas, né? Porque o mal, ele é uma necessidade na humanidade, né? Porque se ainda o mal persiste, é porque o bem ainda está ausente. E se o bem ainda está ausente, é porque justamente nós não estamos praticando o bem na sua condição que devemos praticar, né? E nós temos todos os recursos para que nós possamos praticar esse bem. São os ensinamentos desses livros, são os ensinamentos do Evangelho do Cristo, né? Nas bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, elas são um exemplo de prática da caridade moral, né? Que nós podemos praticar. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, diante de todas as situações, nós temos que ter brandura, passividade. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós temos que ter a misericórdia, né? Fala mesmo aqui no livro que Deus tem misericórdia para conosco, porque nós não podemos ter a misericórdia para com o nosso irmão, né? Então, meus irmãos, a gente precisa refletir nessas mensagens tão simples, de uma linguagem tão simples, mas que nós podemos mudar
a nossa vida, a vida daqueles que estão conosco, mudar o nosso cotidiano, a nossa rotina, refletindo, né, nessas mensagens. Então, que os nossos olhos, eles sejam olhos, né, que persistem no bem. Não tenhamos olho de maldade, não tenhamos os olhos, né, de engano, né? Às vezes nós nos enganamos. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para que nós possamos refletir diante de todas as situações na vida, que nós podemos ter um olhar de afeto, de amor, de carinho, né? De misericórdia, um olhar de empatia para conosco mesmo e também para com o nosso próximo. Então, agradeço essa oportunidade. Gostaria de deixar aqui mais uma sugestão de leitura, né? Que a Reformador de setembro, que a de outubro ainda eu não adquiri ainda, né? Que está até intitulada lá a capa sobre os animais, mas essa Reformador aqui, ela está excelente, pessoal, para nós lermos, né? Refletirmos também nas mensagens que temos aqui, né? Então, vamos finalizando a nossa fala, né? Agradecendo por tudo que nós recebemos nesse momento aqui, porque são grandes lições, né? Que nos fazem refletir e que hoje, né? Eu vou fazer uma prece aqui no final, porque essa prece, ela também remete... Olha só esse livro aqui, Jardim de Infância. Esse aqui é pelo Espírito de João de Deus. Um livro bem antigo, né? Infantil, que contém mensagens. Também foi psicografado pelo Chico. Então, essa prece aqui, ela é uma inspiração. Eu gosto muito dela. Então, eu vou encerrar minha fala com essa prece, né? Desejando que todos tenham uma boa noite, um bom dia, né? Uma boa semana, que nós tenhamos um bom mês de outubro, né? E vamos nos aplicar, vamos fazer o nosso esforço para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima e melhorar a nossa condição moral nessa transição planetária, né? Que é uma oportunidade grandiosa que nós temos. Então, é a última lição aqui, ó, desse livro. Lição 25, são 25 mensagens, titulada Prece. Meu Senhor, sábios dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Então, vamos fechar os nossos olhos agradecendo diante dessa prece tão linda de João de Deus, agradecendo por nos oportunizar a refletir nessas lições tão grandiosas para nós nesse momento. Abençoa cada lar aqui representado, que está assistindo. Abençoa todas as vidas. Dai luz, Mestre Jesus, a todos os nossos irmãos que estão enfermos. Dai-nos a paz, a saúde para os nossos familiares. Dai-nos a paz aos nossos lares e todos aqueles que passam por perturbações, que eles possam ver a luz do teu amor, do teu evangelho. Que a paz esteja com todos, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, obrigado, meus amigos do GEAF. Muita paz a todos. Que assim seja. Gratidão.